A saúde do seu pet depende mais do que você faz todo dia do que qualquer remédio milagroso que você vê aí na internet. Nesse vídeo eu vou te falar sobre saúde preventiva e você vai entender por que vacinas são essenciais, como evitar verdadeiramente os parasitas, por que os check-ups são importantes, quando devemos fazer esses check-ups e como observar o comportamento do nosso pet pode salvar a vida dele. Então fica aí pro vídeo que a gente vai começar. Mais um vídeo da série O Mínimo Sobre, e hoje a gente vai falar sobre saúde preventiva. Eu sou Rafaela Femocini, sou médica veterinária e eu ajudo vocês, tutores, a oferecerem mais qualidade de vida para o pet de vocês com decisões simples tomadas no dia a dia. Hoje, o tema de hoje vai fazer te economizar não só dinheiro, mas principalmente sofrimento, tempo e preocupações na nossa cabeça. A prevenção, ela começa com hábitos simples e sem nada mirabolante e principalmente sem receita de bolo. Alguns colegas médicos veterinários gostam de colocar protocolos preventivos na internet e querer encaixar todo mundo dentro da mesma caixinha. Tá errado. Não é assim que funciona. Cada organismo é único, cada rotina é única e por isso que existem protocolos individualizados para cada pet. A gente vai conversar mais sobre isso. Não é sobre vocês fazerem tudo perfeito e gastarem rios de dinheiros com isso. É sobre a gente estar presente, observar o nosso pet no dia a dia, começar com o que a gente já tem, muitas vezes. Pequenas decisões conscientes repetidas no dia a dia que constroem uma qualidade de vida de verdade para o pet de vocês. A medicina veterinária preventiva, ela é muito mais econômica do que quando a gente pensa na medicina veterinária curativa. Então, prevenir é mais barato do que remediar, já dizia a nossa avó. Algum tempo atrás, a medicina humana era basicamente curativa, era apagar fogo, resolver o que tinha acontecido. Pensava assim, vamos curar essa doença aqui, mas não se pensava muito sobre como evitar ela. Mas a medicina moderna, a consciência, né, das pessoas, os estudos, as pesquisas, prezam pela prevenção. Menos oneroso, menos dificultoso tanto para o médico e para o paciente, implantando isso na medicina veterinária. Hoje em dia, a gente também tem bons protocolos preventivos. A gente não precisa deixar a casa cair para procurar ajuda. Não tem como falar sobre medicina preventiva sem falar de vacinação. É importante sim, mas ela sozinha não faz toda a prevenção. Ela é a base, sim, de muito do que a gente tem, mas sozinha também não faz milagre, vocês já vão entender. Vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de vacina dos cães. Eles incluem vacinas polivalentes, as famosas V10, V12, V11, que protegem contra uma gama de doenças, 10, 11, 12, 8 doenças, e a antirrábica, que é uma vacina que vem separada. Essas duas, elas seriam obrigatórias, digamos assim, porque elas protegem contra doenças graves e fatais, principalmente quando a gente fala sobre a doença de raiva, uma zoonose, ou seja, uma doença que passa de animais para pessoas e de pessoas para animais. Então a gente precisa evitar essa doença com vacinação. Aí eu ouço às vezes, mas não tem raiva, não precisa vacinar. Não tem, porque a gente vacina. Se a gente deixar de vacinar, vai voltar a ter. E não é isso que a gente quer. É uma doença que, graças a Deus, ela não é tão comum. E graças à vacinação, ela não é tão comum. E ainda sobre as outras vacinas, a V10 ali, por exemplo. Elas são recomendadas para todos os pets, sim. Para todos os cães, sim. Principalmente para aqueles cães que tem mais interação com outros cães. Então, parque, creche, hotelzinho, precisa fazer. Justamente porque quando a gente aumenta a interação, a gente aumenta a exposição. E a gente precisa manter o nosso pet protegido. De novo, vamos falar sobre protocolos. Não existe receita de bolo. Ninguém vende um protocolo engessado, que a gente chama, que é um protocolo que não muda. Não.
Porque o protocolo a gente tem que avaliar estilo de vida, local onde vocês moram, desafios que esse animal enfrenta. Desafios que esse animal enfrenta é um animal que tem contato com boi e vaca lá na fazenda? Aumenta o desafio. Não, é um cachorro que só fica dentro do apartamento, nunca vai pra creche, nunca vai pra nada, não sai pra nada, não sai nem passear na rua. Só sai passear dentro do condomínio. É um outro desafio, entende? Às vezes os desafios são maiores, às vezes os desafios são menores. E aí que entra a parte do protocolo individualizado. Não é um jogo para a gente vender protocolos individualizados, mas nos bastidores a gente está vendendo o mesmo protocolo para todo mundo. Não é isso. É sobre encontrar um bom profissional que saiba entender os desafios e montar um protocolo de acordo com o desafio que aquele animal enfrenta. Para gatos, a gente também tem vacinas polivalentes que protegem contra 3, 4 ou 5 doenças e vacina de raiva separada. Igualmente importante, deve ser feito, de novo, de acordo com o desafio daquele ambiente. Então, o gato que mora em apartamento, às vezes ele tem um desafio menor, o protocolo de vacinas é diferente do que aquele gato que tem acesso à rua, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre o controle de parasitas? Gente, eu sei que essa parte de vacina é um pouco mais complexa. A gente pode fazer um vídeo só falando sobre vacina, tá? Mas por hoje, essa pincelada está ok para vocês entenderem que sim, é importante, mas não é tudo, tá? A gente precisa falar sobre o controle de parasitas, que a gente precisa fazer o uso de forma regular e contínua. Os vermífugos, eles são administrados, na maioria das vezes, a cada 3, 6 ou 12 meses. Depende do desafio que aquele animal enfrenta. Mas a gente faz mais vermífugos em filhotes, porque ainda hoje em dia a maior causa de óbito de filhotes é vermes. Então, obviamente, a gente faz mais vermífugos em filhotes. Mas a gente tem que entender que o remédio de vermes ele não é preventivo. O remédio de vermes é daqui para trás. Então a gente tem que entender que a gente não faz um remédio de vermes pensando que ele vai proteger o nosso pet por 3 meses. A gente faz para eliminar tudo aquilo que ele adquiriu até hoje. Amanhã, zero. E aí a gente deve prevenir, a gente deve fazer a medicação novamente daqui a um tempo. E esse tempo depende da exposição do seu pet, depende do desafio que o seu pet enfrenta, entendeu? Precisamos falar também sobre ectoparasitas, que são os parasitas que ficam do lado de fora, então pulgas, sarnas, carrapatos, bernes, bicheiras, mosquitos, né, que também são transmissores de zoonoses, doenças transmitidas entre animais e pessoas. E aí existem diversas opções no mercado de comprimido, de pipeta, de coleira, de spot-on, que é aquele líquido que coloca na pele. Cada um tem sua vantagem, sua desvantagem. N opções no mercado, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas é importante a gente fazer. Por quê? Vamos lá. Existem doenças que são transmitidas pela pulga, doenças que são transmitidas pelo carrapato, inclusive doenças essas que podem passar para a gente também. Os mosquitos transmitem doenças, então imagina que a gente tem um animal desprotegido dentro de casa. Vem um mosquito e pica o nosso animal. Esse animal é portador da doença. Outros mosquitos podem vir picar eles e picar a gente, nós lá, a nossa família, e acabar transmitindo a mesma doença para todo mundo. Por isso que é importante a gente proteger, a gente prevenir, para a gente evitar esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente, na nossa rotina de médico veterinário, a gente vê as consequências de um controle ineficaz desses ectoparasitas. O que eu quero dizer com isso? Eu atendi um cãozinho jovem essa semana, super ativo, que começou a decair, ficar com febre, mais apático, não querer comer. E quando ele veio para o consultório, a gente viu mini carrapatos nele. Eu até fiz um vídeo e deixei nas minhas redes sociais, se vocês quiserem lá ver. É muito interessante, para vocês entenderem que nem sempre é aquele carrapato enorme do boi que a gente vê. Parecia uma pulga, mas era carrapato. E a gente descobriu que ele era portador da doença erliquiose, que é uma das doenças do carrapato, que tem vários tipos. E ele usava esses
remédios contra esses ectoparasitas, só que não de forma contínua. Era meio esporádico. E acabou que ele pegou o carrapato, pegou a doença do carrapato, e mesmo a gente fazendo todo o tratamento, ele acabou não resistindo. É uma perda dolorosa que poderia ter sido evitada, entende? Com medidas simples no dia a dia. E nem sempre medidas caras. Tem para todo tipo de bolso, hoje em dia no mercado. Não é mais uma dificuldade. A gente tem remédio de R$ 30, por exemplo, que protegem contra carrapato. Então, assim, ele gastou muito mais tentando fazer o bicho dele, trazer o bicho dele de volta. Não deu certo, o cachorro morreu com algo que poderia ter sido evitado. Então, entende como isso é péssimo? A gente precisa ter um bom médico veterinário na nossa vida para entender o protocolo mais adequado para o pet de vocês, se é cão, se é gato, e a região de vocês, para a gente entender que doenças que existem aí na região de vocês. E, de novo, cada um precisa ser ajustado para o desafio que enfrenta. Então, não existe receita de bolo. Conversa com o médico veterinário que você confia, descobre o que é o melhor para o seu pet, sem ficar procurando coisas mirabolantes na internet. Agora falando sobre check-ups, né? A gente faz check-up, é tão importante quanto fazer isso no nosso pet também, por mais que pareça saudável. Lembra quando eu falei da medicina preventiva? Isso é medicina preventiva, é não esperar a doença chegar para começar a investigar. É entender que parecer saudável não necessariamente é estar saudável, é investigar ali, pegar a coisa no começo, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Muitas doenças são silenciosas, né? Então, só com exames regulares de sangue e de imagem para a gente conseguir diagnosticar. Quanto antes a gente faz o diagnóstico, mais fácil e menos oneroso também é esse tratamento. Via de regra, filhotes, consultas mensais ou a cada 3 semanas até a gente finalizar o esquema vacinal. Adultos saudáveis, pelo menos uma vez por ano. Então, quando vai ali, volta no veterinário fazer o reforço de vacina, já faz um check-up, tá? Incluindo esses exames físicos que o médico veterinário faz, de aferir temperatura, de auscultar o coração, o pulmão, e também exames laboratoriais, coletas de sangue e também exames de imagem, como ultrassom, por exemplo. Existem doenças que no exame de sangue a gente não pega, ainda não chegou a causar um problema no exame de sangue, mas no exame de imagem a gente já vê. Então, por isso que é importante. A prevenção, ela também pode começar em casa. Se o seu pet está bebendo mais água, se ele está mais quieto do que o normal. Eu já atendi uma cadelinha porque ela veio com queixa de estar tomando mais água do que o normal. E a tutora simplesmente poderia ter ignorado isso. Porque tá calor, tá tomando mais água. Porque, sei lá, tá tomando mais água. Deve ser normal, porque tá ficando mais velha e tal. A gente teria mil desculpas para inventar numa hora dessa. Mas não. Ela começou a observar, começou a anotar, veio, marcou uma consulta, veio no consultório e a gente identificou um problema renal. Ainda bem no começo, claro, e aí a gente conseguiu fazer o tratamento e estabilizar essa doença, para que ela não piorasse. Então, são esses tipos de atitudes simples que a gente precisa prestar atenção no dia a dia. Ninguém melhor do que o dono do bicho para saber o que está acontecendo com ele. Não adianta a gente chegar com o pet, botar em cima da mesa do veterinário e falar: ele tá estranho, eu não sei o que tá acontecendo, mas ele tá estranho. Mas tá estranho como, meu anjo? É você que tá com o seu pet, é você que tem a rotina dele no dia a dia, você que tem que me dizer o que tá acontecendo de errado. Pra daí sim a gente começar a investigar. Entende? Vamos pensar numa regrinha aqui para pets idosos, né? A gente deveria. Idosos seria ali mais de 7 anos, vamos deixar assim. Eles precisam de avaliações semestrais. Então, a partir dessa idade, eles já têm que visitar o veterinário 2 vezes por ano, não só no momento da vacina, tá? Para que a gente consiga diagnosticar algumas doenças aí que são mais frequentes, né? Quando os pets são mais velhinhos. Aprender a reconhecer esses sinais exige uma atenção, claro, mudança do apetite, mudança na quantidade de água que o pet ingere, que nem eu falei, como é que tá o sono, como é que tá o aspecto das fezes, como é que tá a urina, tem vômito, não tem,
tá mais quieto, não tá, tem dificuldade respiratória, tá mancando, tá inchado. Essa coisa do pet ser mais velho e ficar mais ranzinza, mais bravo, só querer dormir. Ah, e é normal porque ele tá velho. Não é normal. É comum, mas não é normal. A gente precisa investigar. Não é porque é velho que a gente deixa sentir dor. Não é porque é velho que a gente não investiga, porque é velho vai morrer mesmo que a gente não vai atrás. De maneira alguma. De maneira alguma. Você é a pessoa que convive com o seu pet, é você que tem que observar e tomar as providências. E assim como é importante você estar preparado para lidar com situações de urgência e emergência com o seu pet dentro de casa. E é justamente isso que eu ensino no meu curso de primeiros socorros, onde eu criei um compilado de aulas da minha rotina, da minha vivência como médica veterinária. Lá eu juntei tudo que eu acho de importante, que um dono deve saber para agir dentro de casa caso aconteça uma situação de urgência e emergência. E consiga ter tempo hábil para levar o seu pet em vida até o médico veterinário. Se você quer ser essa pessoa que sabe o que fazer numa situação de emergência, que a gente sabe que é desesperadora, e eu já vi muitos donos perderem os pets por não saber primeiros socorros, acesse o link que está na descrição do vídeo ou na minha bio do Instagram também. Convido vocês a participarem lá no Instagram, que vocês conseguem ver aqui a minha rotina no consultório. E por fim, mais ou menos importante, crie um fundo de emergência para o seu pet. Nossa, vamos falar sobre dinheiro. Vamos falar sobre dinheiro. Despesas veterinárias inesperadas podem ser bem caras e custar alguns, muitos R$ 1.000. E a gente tem que estar preparado financeiramente para isso. E tomar decisões baseadas no melhor tratamento para o meu pet e não naquilo que eu posso pagar naquele momento. Planejamento é tudo. Você é dono do seu pet, você é responsável por ele, então tome essa decisão a partir de agora e crie um fundo de emergência, que a gente vai precisar. É melhor a gente já estar preparado. Eu vou te dizer uma coisa bem importante agora, que vai abalar algumas pessoas, mas quando você começa a fazer isso, quando você começa a cuidar melhor do seu pet, investir na saúde dele, fazer um curso de primeiros socorros, guardar o dinheiro para o futuro do seu pet, às vezes você vai causar algumas coisas em outras pessoas. Às vezes você vai causar uma dor, uma inveja, uma crítica. As pessoas vão te criticar de alguma forma. Mas isso não te afasta do que você sabe que é certo, que se você tá aqui, você sabe que é certo, você tá procurando o que é melhor pro seu pet. E a gente tá fazendo pelo nosso pet, não por essas outras pessoas. Então siga em frente, faça o que você acha que deve ser feito, cuide do seu pet. A gente tá aqui por eles. E nada mais. Lembra que prevenir também é trocar a ação por uma melhor, né? Levar o seu pet para fazer um check-up, mesmo que ele não tenha sintomas, manter a vermifugação em dia, ficar de olho na carteirinha de vacina também. Não é sobre mudar tudo isso de uma vez. Vá lá dar uma olhada na carteirinha de vacina. Então, vamos fazer assim, ó, vamos fazer 3 passos para vocês seguirem. Tipo assim, vocês chegaram aqui, o que eu faço com essa informação agora? Dá uma olhada na carteirinha de vacina do seu pet, para ver se está tudo em dia. Passo número 2. Vamos agendar uma consulta preventiva, mesmo que o seu pet esteja saudável, vamos agendar uma consulta preventiva, né? Ah, eu não tenho dinheiro para os exames. Então começa a guardar dinheiro e leva o seu pet pelo menos para fazer uma consulta para o médico veterinário fazer o exame físico, ouvir o coraçãozinho, ouvir o pulmão, aferir temperatura, palpar, ver se está tudo certo. E terceiro ponto aqui, de graça. Observa como que tá frequência de alimentação, como que tá a ingestão de água e como é que tá o comportamento. Comece observando isso, é de graça. E já vai fazer diferença na saúde do seu pet. No próximo vídeo dessa série a gente vai falar o mínimo sobre o comportamento dos cães e o essencial para você entender melhor o que o seu cão está te comunicando. Até lá!